Como é feito o cálculo da pensão alimentícia? No vídeo de hoje eu vou explicar o que o juiz utiliza, quais os critérios ele utiliza para definir o valor de uma pensão. Bom, é importante salientar de que a pensão não é uma ciência exata, ou seja, não é uma ciência matemática, não tem um cálculo certo para chegar a determinado valor. Então, o juiz ele se utiliza principalmente de dois artifícios. Eu vou falar do primeiro agora. O primeiro artifício ele é relacionado à necessidade de quem vai receber a pensão. Ou seja, aquela pessoa vai ter que comprovar, através de comprovantes, através de testemunhos, e principalmente através de comprovantes, todos os gastos de que ela tem, por exemplo, escola, alimentação, saúde, tudo isso vai ser levado ao processo e o juiz vai analisar para se chegar a um valor. O que é feito além disso e entra dentro do binômio necessidade? A condição social da pessoa. Tá? Então, às vezes, tem muita gente que chega no fórum, faz a petição, os advogados pedem um determinado valor, uma porcentagem sobre determinado valor, e o juiz indefere porque às vezes acaba extrapolando a condição social da pessoa, ou seja, o ambiente em que ela vive. Daqui a pouco a pessoa vai pedir uma vida de luxo na hora de fixar o valor da pensão e ela não leva essa vida de luxo. Então o juiz ele tem que analisar primeiro os gastos, tá? Segundo a condição social, dentro ainda do binômio necessidade. E a outra parte muito importante é a possibilidade de que a pessoa tem para pagar, no caso, o pai ou a mãe tem para pagar essa pensão. Vai ser analisado também isso, muito provavelmente, se quando for ingressado com a ação, o pai ou a mãe também vai comprovar, se vai precisar comprovar, vai levar ao processo, as despesas que ele ou ela também tem, para dizer se pode arcar com um valor determinado da pensão ou não. Então, muito importante nesse caso também recolher e demonstrar ali nos autos comprovante de aluguel, comprovante de gastos fixos no mês, seja com remédios ou algum outro tipo de gasto, mas que são gastos que vão demandar e onerar quem vai pagar a pensão também. Isso tem que ser levado em consideração desde que esteja no processo, porque o juiz ele não vai adivinhar de que a pessoa tem um determinado gasto, um gasto X. Então, isso tem que estar no processo. Outro item muito importante é a questão de se a pessoa já tem, né? Se seria um terceiro item, se a pessoa já paga pensão, se ela tem outro filho, se existe essa divisão. Por que eu digo isso? Quando a pessoa já tem outro filho, provavelmente ela tem uma porcentagem de pensão que ela já paga para aquele filho ou filha. Então, isso significa que vai reduzir no final das contas no processo atual. Ou seja, se a pessoa paga lá um valor X do salário mínimo nacional, ou então do seu próprio salário, ela vai ter que apresentar isso no processo, caso ela queira redução, ou caso ela queira que não seja majorada uma pensão no valor do qual ela já pagava uma pensão anterior. Então, isso também é muito importante, extremamente importante ser levado ao processo. Dito isso, o que o juiz vai analisar? Vai pegar todos esses fatores que eu mencionei, vai analisar essas possibilidades, vai analisar a possibilidade de quem tem que pagar, se realmente vai poder pagar, a possibilidade de quem tem que receber, o quanto deveria receber, e vai determinar uma porcentagem. Geralmente essa porcentagem ela fica na média de 30, 45 e há casos que até 50% do salário mínimo regional ou então do salário base da pessoa, né, de quem vai pagar a pensão. Por quê? Por que isso? Aí vem aquela questão que nós já mencionamos anteriormente, vem a questão justamente da condição social, da necessidade de quem vai receber, da possibilidade de quem tem a pagar. Então, daqui a pouco, se a pessoa já tem uma condição um pouco melhor e quem vai receber a pensão necessita de um determinado valor um pouco maior, ele pode, por exemplo, fixar em 40% do salário mínimo, 40% do salário de quem vai pagar, ou então se a pessoa não possui muitas condições, daqui a pouco 30% do salário mínimo. Então não é uma equação exata, não se tem um parâmetro exato. O juiz precisa analisar toda essa série de fatores
principalmente, né, para não prejudicar nenhuma das partes, porque daqui a pouco vai acabar onerando quem vai pagar e, consequentemente, daqui a pouco essa pessoa não consegue pagar e vai virar uma outra ação. Então, o juiz tem que ponderar isso. Tá? Então, na verdade, a resposta da pergunta ali do vídeo é de que não existe um cálculo exato. O juiz precisa analisar esses três fatores para se chegar a uma porcentagem sobre determinado valor, que pode ser a respeito, pode ser levando em consideração o salário da pessoa, principalmente em caso de desemprego. Caso de desemprego, às vezes o juiz fixa sobre o salário mínimo.